Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Psicoandrologias, um canal para nós falarmos um pouco sobre a psicologia masculina, como funciona a mente do homem, como é ser homem na sociedade atual. Olá a todos, o tema do vídeo de hoje foi sugerido pelo Jean Pensador há uns 2, 3 meses, que é da educação com sexos separados, né? As escolas que aceitam apenas meninos, ou escolas só para meninas, ou até mesmo aquelas escolas que aceitam os dois sexos, mas separam eles em turmas diferentes, de forma que cada turma tem apenas um sexo. Bom, esse é um tema que, apesar de sempre ter me interessado, eu nunca fui realmente atrás, mas aí, por sugestão do G Pensador, eu acabei indo. Eu encontrei esse artigo aqui, de 2014, os efeitos da educação de apenas um sexo comparado com a educação com sexos unidos na performance e atitude dos estudantes, uma meta-análise. Meta-análise, artigos de meta-análise são os melhores para a gente avaliar as consequências, os efeitos de algo, né? Porque ele não é simplesmente um apanhado de vários estudos e aí ele compara a quantidade de estudos que falam que um é melhor do que o outro, ou algo assim. Mas ele estabelece critérios de qualidade para cada estudo, e aí ele analisa somente aqueles estudos que passaram nesse teste de qualidade primeiro. Bom, e existem três justificativas, três razões pelas quais as pessoas são a favor que criam as escolas ou até mesmo as turmas com apenas um sexo, essa segregação sexual na educação. A primeira justificativa é baseada na ideia de que cada sexo tem um jeito de aprender diferente, que seria baseado em diferenças biológicas, né? Então, é bem robusto, é bem consistente na pesquisa científica, na literatura, que os meninos normalmente são mais competitivos, eles são mais conceitualistas, ou seja, eles pegam os conceitos de forma abstrata, independente do contexto. Então, 1 mais 1 é sempre igual a 2, não importa do que a gente está comparando esse 1 mais 1. Eles geralmente têm uma preferência por coisas ao invés de pessoas e normalmente apresentam habilidades matemáticas espaciais melhores do que as meninas. As meninas, por outro lado, são mais cooperativas, elas são mais contextualizadoras, então elas geralmente elas não são tão interessadas no conceito, mas elas sim usam e são interessadas no contexto no qual acontece o problema, a situação da qual está se discutindo, tem uma preferência por pessoas ao invés de coisas e tem melhores habilidades de leitura e escrita. Então, baseada nessas diferenças, que aparentemente são controladas em parte pelos hormônios sexuais, defende-se que a forma como o professor ou professora ensina a matéria teria que ser diferenciada para poder ser aprendida com mais facilidade para cada sexo. Quando você mistura os dois sexos, o professor acaba tendo que fazer um meio termo de forma que nenhum dos dois sexos consegue usar todo o seu potencial de aprendizagem. A segunda justificativa é baseada em estudos que vão dizer que quando você bota meninas para fazer uma prova de matemática ou de ciências junto com os meninos, elas geralmente têm uma pontuação mais baixa do que se você deixar as meninas só entre meninas. E se você falar que você depois vai comparar os resultados dos meninos e das meninas, os resultados das meninas diminuem ainda mais. Mas o resultado dos meninos não é afetado pelo sexo das pessoas que estão fazendo companhia para ele. Então, o argumento seria basicamente de que em ambientes mistos, com os dois sexos misturados, os meninos eles meio acabam que consciente ou inconscientemente oprimindo as meninas. Não é esse o termo que eles usam um termo mais bonitinho, mas a ideia é mais ou menos essa de que eles intimidam, de que as meninas elas se sentem mais inseguras e isso refletiria no desempenho acadêmico delas. Então, você criando escolas ou mesmo salas com os sexos separados, as meninas ficando só entre si, elas se sentem mais seguras e autoconfiantes e com isso elas teriam um melhor desempenho nas áreas de matemática, ciências, tecnologia e isso incentivaria as mais a seguir carreiras predominantemente masculinas, como por exemplo a engenharia. A terceira justificativa é a inclusão de meninos
de grupos minoritários. Então, como a gente já veio discutindo em alguns vídeos anteriores, os meninos geralmente apresentam desempenho acadêmico médio pior do que das meninas, apresentam mais problemas de comportamento, mais queixas escolares, né? Eles normalmente são maioria dos desistentes, as pessoas que não concluem o ensino básico, são menos propensos a seguir carreira acadêmica. Então, pesquisas na área de educação comparando os sexos e que não estão interessados apenas nos problemas das meninas, mas que vão analisar os problemas dos sexos, vão enfatizar de que existe uma desvantagem para os meninos, né? Mas por algum estranho motivo, o argumento não é melhorar o desempenho dos meninos. O argumento é os meninos que fazem parte de grupos minoritários, como por exemplo negros, eles seriam vítimas de preconceitos dos professores, os professores têm uma expectativa de que eles fracassarão com mais frequência, e isso faria com que os meninos desses grupos minoritários eles se sintam menos apoiados, seja, recebam menos atenção dos professores, menos apoio, menos ajuda, e isso faria com que eles acabem tendo esse pior desempenho do que as meninas. Então, você criando grupos só de meninos, salas ou escolas só de meninos, você poderia fazer com que os professores eles usassem metodologias mais adequadas para esses grupos minoritários. Um argumento que eu acho estranho, porque se o foco é etnia, então as salas deveriam ser divididas por etnia e não por sexo. E até onde eu sei, esse pior desempenho ele é comum a todas as etnias, a todas as classes sociais. Então, eu não vejo por que justificar que isso é benéfico apenas para os meninos que fazem parte de grupos minoritários. Isso para mim é apenas mais uma evidência da misandria que toma conta da nossa sociedade, de que você nunca pode alegar algo, propor algo que beneficie o sexo masculino, a não ser que você misture o sexo masculino com alguma outra categoria que supostamente seria oprimida, desprivilegiada. Então aqui a questão da etnia ou até mesmo das classes sociais, elas vão apenas ser uma desculpa para você poder incluir a questão dos meninos, das diferenças de gênero, na qual o sexo masculino está em desvantagem, sem sofrer todas as críticas que feministas e até mesmo pessoas conservadoras de direita, mas que têm essa mentalidade mais, o Aldi vai chamar de ginolátrica, né? A VFM ou a Voice for Men, mais ginocêntrica, de que você sempre tem que favorecer as mulheres, você nunca pode fazer algo para favorecer os homens. Então você bota a etnia como uma forma de disfarçar que você está tratando a questão dos meninos. Você não está tratando dos meninos, você está tratando dos negros, dos pobres, das pessoas que estão em grupos desprivilegiados. Bom, e qual o resultado que eles chegaram? Eles identificaram que os estudos que não passaram no controle de qualidade, eles alegam que o modelo no qual os sexos são separados é melhor do que os sexos são misturados, mas quando você avalia os indicadores de qualidade das pesquisas, as pesquisas com uma melhor qualidade apontam que, na verdade, os dois são indiferentes, nem o sexo separado é melhor do que o sexo unido, nem o sexo unido é melhor do que o separado. Eles são indiferentes, tanto faz um ou outro. Tanto em questão de desempenho acadêmico, ou seja, a parte da nota em matemática, ciência, linguagem, que seja, quanto em questão de atitudes, né? Então, algumas pessoas são contra a separação por sexo, vão dizer que ao você segregar os sexos, você está fortalecendo estereótipos de gênero, você está tornando as pessoas mais sexistas, mas esses estudos que têm uma qualidade maior indicam que na verdade não tem muita diferença também. Inclusive, parece que quando você analisa a qualidade nas escolas em que os sexos separados, na verdade, eles são até menos sexistas
do que com sexos unidos, mas, de novo, é uma diferença muito pequena que, estatisticamente, a gente pode dizer que ela é insignificante, ela pode ser facilmente atribuída a um erro amostral. E as diferenças encontradas podem, portanto, as diferenças encontradas podem ser atribuídas a fatores não relacionados ao modelo escolar, como, por exemplo, classe social. Então, pessoas que estudam em escolas com sexos separados, geralmente elas são de classes sociais mais elevadas. Elas têm um poder econômico maior, então elas têm mais condições de pagar professores particulares, de fazer uma série de coisas que as pessoas de menor renda não têm, né? E as pessoas de baixa renda, geralmente, elas não têm muitas opções além do ensino misto. Então, quando a gente vê um estudo falando de que o modelo com sexo separado é melhor do que o modelo com sexo unido, quase sempre essa diferença, na verdade, se deve à classe social, não ao modelo pedagógico. E, por último, ausência de evidência não é evidência de ausência. Embora os estudos de boa qualidade apontem que não existam diferenças significativas entre os dois modelos, todas as categorias analisadas, todas as variáveis, tanto em termos de desempenho como de atitude, elas apontaram uma pequena vantagem para o ensino com sexos separados, né? Então, pode ser que individualmente, quando a gente analisa apenas uma variável, essa vantagem seja desprezível, mas quando a gente junte todas, essa vantagem ela se torna significativa e por isso as pessoas que têm contato com esses dois modelos, elas acreditam que o modelo com sexo separado seja melhor do que o sexo unido, porque eles não analisam uma única variável, né? Eles analisam um conjunto. E aí essas vantagens pequenas e insignificantes vão se acumulando e virando uma grande diferença. Então, na verdade, o que nós podemos concluir, por enquanto, nós não podemos afirmar de que existe um modelo melhor do que o outro, mas de que precisam haver mais estudos, precisam haver principalmente estudos em que pessoas de baixa renda possam se matricular, fazer parte de escolas em que os sexos são separados, para a gente poder ter uma avaliação mais objetiva, mais clara das diferenças entre cada modelo. Hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, deixem um comentário. Não se esqueçam de compartilhar com os amigos nas redes sociais. Caso você esteja chegando agora, inscreva-se para poder receber as atualizações. Tem também a página do Facebook, cujo link está na descrição desse vídeo, e o link para poder fazer uma doação, para poder continuar com esse trabalho. E caso você ainda não tenha participado da minha pesquisa de mestrado, você pode participar pelo link da descrição ou através desse QR Code aqui. Muito obrigado e vejo vocês no nosso próximo vídeo.